O caso Riborel tomou os noticiários do país. Trata-se da apuração de um crime de homicídio, cuja competência é do Tribunal do Júri. Eu vou comentar alguns aspectos do rito do Tribunal do Júri. Primeiramente, cumpre salientar que é um procedimento bifásico, ou seja, composto por duas fases. A primeira fase é o sumário de culpa. Lembrando que nessa primeira fase não vai se discutir se o réu ou os réus praticaram ou não a infração penal. Nessa primeira fase, o objetivo é decidir se os réus irão a julgamento pelo Tribunal do Júri ou não. Então não vai se decidir sobre a matéria do fato, sobre a culpabilidade, se os réus praticaram ou não a infração penal, mas tão somente se eles merecem ou não ir a julgamento pelo Tribunal do Júri. Esse procedimento começa com uma acusação, que é a imputação de um fato a alguém, a imputação de um crime a alguém. Posteriormente, a defesa escrita. Depois, eventualmente, o Ministério Público vai se manifestar sobre alguma preliminar ou algum documento juntado pela defesa. E aí teremos a audiência de instrução, oportunidade em que ouviremos as testemunhas para elucidar o fato. Após, é o prazo de diligência do 422 do CPP, onde a defesa ou a acusação pode requerer alguma diligência que achar pertinente. Ato contínuo, os autos vão para o MP para oferecimento de alegações finais e após para a defesa para o mesmo fim, ou seja, para se manifestar acerca de toda a prova produzida. Posteriormente virá a decisão do magistrado. São 4 hipóteses nesse fato. Lembrando que não pode haver condenação nessa primeira fase, será apenas uma deliberação para aferir se os réus vão ou não a julgamento pelo Tribunal do Júri. Então são 4 hipóteses na decisão do magistrado. A primeira é a pronúncia. A pronúncia é quando há prova da materialidade, ou seja, prova de que o crime ocorreu, e indícios da autoria, indícios de que os réus participaram ou cometeram efetivamente aquela infração penal. Então pronunciar, a pronúncia é quando o juiz manda os réus para o júri. Ele decide que os acusados serão submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A segunda hipótese é a impronúncia, quando não há indícios, não há elementos que demonstrem que os réus concorreram, praticaram a infração penal. Então, os réus não serão submetidos ao Tribunal do Júri. O processo ficará aguardando e, se surgirem eventualmente novas provas, o caso pode ser reaberto. A terceira hipótese é a absolvição sumária. Na absolvição sumária, existem 4 hipóteses em que o juiz pode absolver o réu. A primeira é quando estiver provada a inexistência do fato, é quando está realmente, cabalmente provado que o fato não existiu. A segunda hipótese é estar provado que o réu não é autor e não é partícipe do fato, ou seja, há provas concretas de que o réu não participou e não praticou a infração penal. A terceira hipótese é o fato não constituir crime, ou seja, tratar-se de um fato atípico, uma situação em que não há previsão de crime pelo nosso Código Penal. E a quarta e última hipótese é demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, ou seja, por exemplo, o réu está sob legítima defesa, agiu sob estado de necessidade, exercício regular de direito ou alguma excludente de culpabilidade, obediência hierárquica, enfim, alguma causa jurídica que exclua o crime, que impeça que o réu seja condenado e seja a ele uma pena imposta. Então, são essas as 4 causas de absolvição sumária. E a quarta e última hipótese dessa decisão da primeira fase é a desclassificação. Ocorre quando o juiz entende que aquele fato não é um homicídio, por exemplo, uma tentativa de homicídio, e ele desclassifica para um outro crime. Um exemplo muito comum é quando um réu é denunciado por tentativa de homicídio, por ele ter tentado matar alguém, mas na instrução, na primeira fase, se evidenciou que ele não queria matar, ele queria apenas lesionar a pessoa e não matá-la. Então há a desclassificação de tentativa de homicídio para lesão corporal. Pronunciado o réu, ou seja, decidido pelo magistrado que o réu merece ser submetido ao conselho de sentença, ele será pronunciado. E aí começa a segunda fase desse rito, que é a sessão plenária. Nessa sessão irá ser produzidas as provas, irão ser ouvidos testemunhas de acusação, de defesa, eventualmente peritos, e posteriormente acontecerá os debates.
oral, de maneira oral, pela acusação e pela defesa. Após a deliberação pelo Conselho de Sentença, acerca da culpabilidade do réu, acerca da autoria, da materialidade do fato, e os 7 jurados eleitos irão decidir a matéria sobre a culpabilidade, se o réu praticou ou não a infração penal ou se ele merece ser absolvido. No caso do Henri Borel, a fase é a de instrução no sumário de culpa, ou seja, aquele caso ainda está na primeira fase do rito do júri. Os réus ainda não foram submetidos ao tribunal do júri e essa audiência que está acontecendo atualmente serve para realmente produzir provas no sentido de demonstrar se eles devem ou não serem submetidos ao conselho de sentença.